Agora 10 horas 3 minutos em Rondônia. O nosso bom dia a todos os telespectadores da TV Candelária. A partir de agora, como acontece todos os sábados, estamos aqui para mais um ViaSat, programa destinado a debater a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento do estado de Rondônia. Hoje é sábado, véspera do grande dia, né, Léo? Amanhã é dia de decisão, né? É verdade. Estamos aí começando o nosso ViaSat, dando o nosso bom dia ao companheiro Léo Ladeia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, meu caro telespectador. Pois é, amanhã nós teremos aí a decisão do campeonato nacional de futebol. O Brasil amanhã dá uma parada de tarde. Hoje não. Rondônia para normalmente às 10 horas da manhã para o ViaSat. E no ViaSat de hoje a gente recebe o mandatário do estado, o primeiro homem a tocar as coisas do nosso estado aqui de Rondônia, o governador Confúcio Moura, que vem aqui para fazer uma espécie de prestação de contas desses 11 meses. Na verdade, a gente está chamando aqui de primeiro ano do governo, mas é porque jornalista tem muito isso, quer aproveitar também esse momento difícil, porque passa a Rondônia, e a gente coloca aqui assim, aproveita e fala sobre tudo. Bom dia, governador, é um prazer recebê-lo aqui conosco no nosso ViaSat. Bom dia, Léo. Bom dia, Sérgio. Uma satisfação estar aqui com vocês. Muitas vezes vinha essa emissora, falamos bastante, principalmente ano passado, que eu tive grandes oportunidades de apresentar nossas propostas de governo. Uma satisfação retornar e debater com a população, com os seus telespectadores, sobre o nosso governo. Governador, eu queria começar aqui sobre algo que a gente deixa lá para o fim, mas é a arrecadação do estado. Como é que anda essa arrecadação? Nós tivemos aí um momento de uma decisão de governo de resolver aquela questão lá das usinas, o senhor foi a favor, a imprensa foi contra, e deixar de receber esse dinheiro, fazer essa renúncia fiscal, é algo que ainda está na cabeça das pessoas. Por outro lado, nós tivemos aí o ex-governador Cassol dizendo o seguinte: não, tem muito dinheiro, a arrecadação aumentou. Queria que o senhor contasse exatamente como é que está isso aí. Perfeito. Sobre essa renúncia fiscal das usinas, veio de uma proposta inicial do governo passado, nas negociações com o governo federal, de não cobrar um diferencial de alíquota de ICMS de peças das usinas, né? Isso veio rolando já no governo, do governador Caula. Ele cassou esse decreto, suspendendo essa dispensa, né, essa isenção de 3 a 4% de um diferencial de alíquota de imposto. E no final, somando, isso representou 600 milhões de reais. Dinheiro muito grande, né? E as usinas argumentam que como é que muda a regra do jogo durante o jogo? Como é que muda a lei se elas já tinham feito todas as planilhas de custo durante a elaboração e mudando agora daria um prejuízo para elas, né? E eu chamei essas usinas para conversar e fiz uma proposta de negociação. Essa proposta de negociação, eu não fiz decreto nenhum, apenas segui os decretos que estava andando, né? E essa proposta seria aproximadamente 100 milhões, para eles receber agora. Eles concordaram, né? Os dois consórcios e mais as redes de transmissões daria em torno de 100 milhões de reais, dinheiro novo, bacana, quente, entrando no caixa do Estado. Eu falei, não, vamos negociar. Mas aí eu perdi o controle da situação. Primeiro a mídia se posicionou contrária e também determinados órgãos de fiscalização e foi parar na justiça. Então agora eu não posso fazer mais nada, tem que aguardar a decisão judicial. Agora, governador, a respeito desse assunto, é bom que se diga que a possibilidade das usinas buscarem na justiça esse valor de 600 milhões e conseguirem é muito alto, né? É muito alto porque... acima de 90%. É muito alto porque consta do processo deles esses decretos, essas cartas da Secretaria da Fazenda, dizendo que eles gozariam desse incentivo, né? Então, eles têm argumento suficiente para poder fazer uma negociação com a Justiça e a gente, no caso nosso do Estado, eu ainda convoco, assim, chamo a atenção que é muito importante esse dinheiro novo que daria para dar uma melhorada importante, por exemplo, na segurança pública do Estado de Rondônia, nas delegacias, na instrumentalização da própria saúde pública do Estado e na educação. Um dinheiro abençoado, né? Mas agora eu vou aguardar a decisão judicial, depois me posiciono.
A abençoada decisão, né? A abençoada decisão judicial. Agora o governador não fala mais nada. Agora a palavra está com a Justiça. A palavra está com a Justiça. Excelência, e a questão da arrecadação, fora esse posicionamento aí com relação a... Como é que está? O governo lançou agora um programa de exigência da nota fiscal que parece que está sendo bem recebido pelo consumidor. O mais importante de tudo é aumentar a base de contribuição, né? Onde todo mundo paga menos. Não é interessante esse assaque do Estado em cima das empresas, querendo matar as empresas. Isso não é interessante de maneira nenhuma. O importante é que as empresas tenham vitalidade. Eu sempre digo o seguinte: o Estado é um sócio ganancioso. Oneroso. Um estômago voraz, né? Se deixar, o Estado toma tudo de todo mundo, né? Então, eu acredito que nós devemos respeitar a empresa, porque a empresa, eu falo também, é o próprio Estado. A empresa é o Estado. A empresa emprega, a empresa faz tudo, movimenta, a empresa vende, a empresa paga, a empresa compra, a empresa vende. Então, ela movimenta o dinheiro, a economia. O Estado apenas se compromete a arrecadar e melhorar serviços. E faz mal. Então, se pelo menos fosse bem aplicado, como a gente deseja fazer, o recurso arrecadado em benefício do próprio povo, aí é uma beleza. Aí se justifica essa ganância do próprio Estado. Mas aquela história de 20% acima da arrecadação do ano passado é verdadeira? Chegamos a isso? Não, nós temos melhorado a arrecadação, embora tenha diminuído em outros quesitos, né? Por exemplo, o Fundo de Participação do Estado, ele teve uma redução com essa crise internacional, ela também chegou aqui, porque uma parte das exportações ficaram sacrificadas. Então, com isso, o Fundo de Participação que trabalha IPI e outros tributos federais reduziu. Teve estados que foi grandioso. Rondônia não tem grande fundo de participação. A Bahia tem, Pernambuco tem, outros estados têm. Quando cai o fundo de participação, eles gritam. Rondônia na faixa de 140 milhões mês, aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, e ele chegou a cair aí 110, 108 milhões em alguns meses desse ano. Então, houve uma queda. Do lado da arrecadação nossa de ICMS, que é o grande imposto estadual, aí nós somos eficientes, né? Nós arrecadamos bem e a gente conseguiu superar a queda do Fundo de Participação. E qual o impacto que o governo espera desse programa que foi lançado aí, da nota fiscal rondoniense? As experiências de São Paulo, de Brasília e outros estados que já apresentaram foi muito positiva, né? Primeiro, ele não é o objetivo tão grande de aumentar muito a arrecadação fiscal. Ele tem um objetivo educativo muito grande, né? Que é a população passar a exigir de todas o comércio, grande e pequeno, de área de serviço. Normalmente a pessoa vai a uma pessoa que conserta pneu, borracheiro, não pede a nota, né? Ou vai, por exemplo, a uma consulta médica, não pede a nota. Então, agora, com essa exigência da nota fiscal rondoniense legal, aí sim ele tem interesse, porque ele vai receber 20% da arrecadação dos impostos. Ele vai pôr no bolso no final do ano e concorrer a prêmios reais, que a partir de abril vai acontecer. O consumidor rondoniense terá um dinheiro novo que ele não contava, né? Um dinheiro que vai ajudar no final do ano, no Natal, muito abençoado. Eu tenho uma experiência de Brasília, onde eu tenho minhas filhas moram lá, e que elas, nesse fim de ano, elas têm saldos de R$600. Já pensou? De pequenas compras. Extra, né? Dinheirinho que está lá, que está depositado na conta, que ela pode incorporar ou abater impostos. É muito importante. É verdade. Vou até passar essa sugestão aqui para o Coronel Carvalho. Lá em Brasília existe a questão da redução do IPVA para quem não é multado no trânsito. Está aí, Coronel, aproveita essa ideia, porque eu, por exemplo, não tenho multa de trânsito, eu gostaria de receber a metade desse IPVA. É uma forma de incentivo, né? É verdade, um incentivo e tanto. Então a nota fiscal rondoniense... E diminui lá no Hospital João Paulo. Né? Claro, muito. Diminui os gastos em outros setores. Em outros setores. E outro grande objetivo da nota fiscal rondoniense, a nota legal rondoniense, é também o combate à concorrência desleal. Isso.
Aí todo mundo vai saber que... Combate a sonegação. Combate a sonegação. E eu não tenho uma estimativa de quanto a gente espera aumentar. O primeiro ano é um ano de educação. Certo. É um ano de formação, nós não esperamos grande coisa. O importante é que parece que o consumidor comprou a ideia. Não comprou, ele vai comprar. Eu tive em Brasília, eu comprei um livro lá, ele na minha hora perguntou, você quer com CPF ou sem CPF? Como eu não sou de Brasília e não tenho nada a descontar lá, e não sou cadastrado, então, para mim, eu recebo a nota fiscal comum. Mas quem mora em Rondônia, que vai ser beneficiado, deve exigir a nota fiscal com o seu CPF. Muita gente fala assim, esse governo está querendo pegar a minha informação. Monitorar a minha vida com o meu CPF. Já monitora, né? Não precisa. Não precisa disso. A Receita Federal é tão excepcional na arte de cobrar imposto que quem tem CPF já está vigiado, não precisa de mais nada. Então vocês podem desarmar o espírito que está tudo bem fiscalizado. Eu queria convidar você, meu caro telespectador, o telefone está aí na sua tela, 3219-9011. Venha para cá, venha participar, venha fazer a sua pergunta aqui para o governador Confúcio Moura. Sua participação é extremamente importante. A gente faz esse programa para você, mas se você não participa, ele perde um pouco do sentido, não tem muita razão de ser. Já que falamos aqui a respeito de arrecadação, eu queria lhe propor aqui o seguinte... A gente sabe que fazer investimento com qualquer arrecadação, em qualquer governo, até porque o governo é falho nessa história, é muito difícil. Eu me lembro que, vendo aqui uma vez um estudo, se a gente chegasse ali a 4% líquido da arrecadação para investimento, já era um grande negócio. Quanto é que está a nossa taxa de investimentos com a arrecadação própria? É o seguinte, hoje o governo federal que arrecada muito, a margem de investimento é 3%. Isso. Os estados, tem muitos estados brasileiros, é 0%. Está deficitário. Deficitário, não investe nada, não tem capacidade de investimento nem para tapar buraco. Rondônia tem uma margem boa, inclusive nós recebemos recentemente da própria mão da presidente da República, Dilma Rousseff, um aval, uma garantia que nós temos margem no estado de Rondônia, 10 estados brasileiros, Ceará, Bahia, Rondônia, Sergipe, Amazonas, Rondônia e outros mais, para fechar os 10 estados, temos aval do governo federal até para contrair empréstimos internacionais e nacionais. Nós estamos equilibrados nossas contas, a nossa margem, ela varia em torno de 7%. 7%? 7% para investimento. Estamos acima da média, né? Está em cima da média, está ainda muito bom. Uhum. Bom, investimentos, mas a gente precisa de mais dinheiro de fora. Um desses dinheiros de fora vem através do PAC, por exemplo. E eu queria já entrar nessa história aqui, porque essa é uma dor de cabeça que nós temos aqui na capital. Exato. As obras do PAC, principalmente para a água, a universalização da água, para esgotamento sanitário, e tem uma outra que ainda vem por aí, que é a famosa CREMA, que é a recuperação ou reconstrução dessa rodovia BR-364, que já encheu os picuá. Perfeito. Muito bem, as obras de competência do Estado são duas grandes obras aqui em Porto Velho, gigantescas, né? As duas, eu acredito, com os realinhamentos, elas chegam a R$1 bilhão, entre água e esgoto. As duas foram suspensas há um ano, outubro do ano passado. 1 ano e 2 meses hoje, que essas obras estão suspensas por ordem e recomendação do Tribunal de Contas da União.